Aleluia. Amém? Ele morreu para que a tua família fosse salva. Eu quero que você pegue a tua Bíblia, abra comigo em João. Hoje nós vamos falar a respeito de quê? Da Páscoa. A verdadeira Páscoa e o seu propósito. Eu quero ser bem objetivo. João capítulo 11. Abaixa só o retorno um pouquinho. Aqui. Do som. É do fundo. Aí tá bom. João capítulo 11. Versículo 25. Você que quer acompanhar aqui no telão, fique à vontade. Evangelho de João 11, versículo 25. Amém? Eu vou ler. Vou até acompanhar aqui no telão também. E disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu posso ouvir um glória a Deus? Feche os seus olhos, deixa eu fazer essa oração. Soberano Deus e Pai, hoje nós estamos aqui nessa manhã de Páscoa, celebrando mais uma vez ao Teu nome e declarando o quanto o Senhor é bom e o quanto a Tua infinita misericórdia dura para todos sempre. Meu Deus, eu sei que nesse momento muitas pessoas estão em casa, nesse dia de feriado, comemorando a Páscoa com a família. Mas qual que é o verdadeiro sentido da Páscoa? Muitos, meu Deus, estão comemorando a Páscoa com comidas, com bebidas, mas eles não sabem a essência da verdadeira Páscoa. Nós sabemos que nós podemos tudo isso, comer, beber, mas a Páscoa em si não se retrata sobre a comida e a bebida. A Páscoa está muito mais além do que nós podemos imaginar. E hoje, meu Deus, nós sabemos que o Senhor é a nossa Páscoa. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda o que há de fazer. Te louvamos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Quantos tomam posse e digam amém? Pode se assentar, fica à vontade. Uma pergunta que muitas vezes eu quero que você preste atenção nisso. As pessoas falam e até mencionam o que é a Páscoa. Desde criança eu vejo que todo mundo viu falar da Páscoa na escola, na igreja, seja onde for. Esse dia as pessoas têm feito de um feriado e nós sabemos que o comércio ele tem aproveitado dessa situação para vender muito na Páscoa. É por isso que quando você vê a Páscoa, no final de semana, né, desde aquela sexta-feira até o domingo, você vê o comércio vendendo chocolates, peixes, e todo mundo nesse dia para em um lugar na sexta-feira, no sábado, para comer, para ir na casa dos familiares, e no domingo, muitas vezes as pessoas ficam ali, né, visitando, tira aquele dia para passear, para comer, enfim. Mas o que é a Páscoa? O que você entendia
até o dia de hoje sobre a Páscoa. Porque para muitas crianças a Páscoa é o ovo de chocolate. Para muitas crianças a Páscoa é o chocolate, é o coelhinho. Só que nós sabemos, amados, que a Páscoa, a verdadeira Páscoa, ela não está ligada a nada disso. O chocolate é uma criação do comércio. O coelho, a mesma coisa. Até porque coelho não bota ovos. E nós sabemos que o comércio tem vendido muito, faturado muito em cima disso. E as pessoas, elas têm deixado ser levadas por esse tipo de situação. Eu quero deixar muito claro aqui, que não é proibido você comer chocolate, que não é proibido você comer peixe. Você pode, até porque o apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então você precisa entender e saber o que é a verdadeira Páscoa. Por que devemos comemorar a Páscoa? E por que esse dia é tão importante para o cristianismo? Vamos lá entender tudo isso? Eu quero que você vá lá em Êxodo, no capítulo de número 12, e versículo de número 13. Êxodo, capítulo de número 12, e versículo de número 13. Para a gente entender melhor sobre a Páscoa, você primeiro tem que ir aqui no Antigo Testamento, e nós vamos saber o porquê e o motivo que os judeus e o mundo inteiro celebra a Páscoa. Êxodo capítulo de número 12, verso 13, diz assim, ó. Vamos ler o versículo de número 12. 12 e 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Preste atenção nisso aqui. A primeira instituição da Páscoa, ela acontece nesse momento. O próprio Deus, ele vai enviar a última praga do Egito, daquelas 10 pragas, e a última era a morte dos primogênitos, ou seja, de todo o primeiro filho que nascesse, ou primogênito. O anjo da morte, que o próprio Deus envia, ele diz que ele mesmo, ele enviou, ele vai passar em cada casa para recolher o primogênito, o primeiro filho. Só que aí, para o povo hebreu, que futuramente vai se tornar o povo judeu, ele vai dizer assim: vocês vão fazer um sinal de sangue no umbral, ou seja, na porta. O que era necessário? Matar o cordeiro, e aquele cordeiro maculado, sem mancha de 1 ano, o Senhor está dizendo: eu tomarei esta ovelha ou esta cabra, e guardarei o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Olha o que ele está dizendo:
Versículo 7, 12, verso 7. Acompanha comigo. Ele vai mandar o povo hebreu sacrificar um animal, que seja um cordeiro ou um cabrito, e que seja macho, não podia ser fêmea, de 1 ano. E esse animal seria apresentado morto. Olha o verso 7. E tomarão do sangue. Vocês vão, né? Ele está dizendo, pegar, tomar do sangue. Não é beber, tá, gente? Ele está dizendo, vocês vão pegar do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Eles vão comer ali a Páscoa. Olha que coisa interessante. Eles vão reunir a família. Amados, olha como que a Páscoa tem tudo a ver com a família. Aonde que começou a Páscoa? Dentro da casa. Aonde que começou a Páscoa? No convívio familiar. Diga glória a Deus. Você está entendendo como é que o negócio é mais profundo do que nós podemos imaginar? Agora você está entendendo por que na Páscoa nós reunimos a nossa família, nós colocamos Jesus. O cordeiro, ele vai ser apresentado, esse cordeiro de 1 ano, ele vai ser preparado para ser apresentado na Páscoa. O cordeiro, ele não podia, né, ter nenhuma mancha, nenhuma mácula, ele não podia ter nenhum tipo de machucado, não, ele tinha que ser um cordeiro puro, macho, de 1 ano, maculado. E esse sangue que era derramado desse cordeiro, depois ele ia ser aspargido nos umbrais das portas. E aquele sangue ali no umbral da porta, ele representa a proteção, aleluia, do sangue do cordeiro. E o que aconteceu? As famílias que estavam ali naquelas casas, elas tinham que aspergir o sangue no umbral da porta. E aí, quando o anjo da morte viesse à noite, olha o que iria acontecer. Versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Olha o que é a comida da Páscoa. A carne assada no fogo. Com pães asmos e com ervas amargosas comerão. Não comereis dele nada cru, ou seja, do carneiro, do cordeiro, do cabrito, nem cozido em água, senão assado no fogo. A cabeça com os pés e com as fressuras, ou seja, tinha que ser tudo consumido. E nada dele deixareis até pela manhã, para que o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Quer dizer, o cordeiro pascual, ele era apresentado ali no Egito. Pastor, mas tudo bem. Naquela noite eles comiam ali, sim. Mas e o sangue? Lembra que eu falava para você do sangue?
Olha o que acontecia em seguida. Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue, olha aqui agora, vos será por sinal. Repita assim: o sangue será o sinal. Está começando a associar o sangue do Cordeiro, que foi derramado nas casas, nas famílias, nos umbral das portas, naquela noite. O sangue será o sinal. Nas casas em que tiverdes, vendo eu o sangue, olha aqui, igreja, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Diga glória a Deus. Aonde estiver o sangue do Cordeiro, a morte não vai entrar dentro dessa casa. A morte não vai entrar dentro dessa casa. E esse dia, versículo 14, vos será por quê? Memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo, ou seja, para toda eternidade, para todo sempre. Viu aqui? Aonde que aconteceu a primeira Páscoa? O que tinha na primeira Páscoa era carne do cordeiro assada, pães asmos e ervas amargosas. Por que ervas amargosas? Para lembrar o sofrimento que o povo viveu 430 anos no Egito. As ervas amargosas, quando eles comessem, eles iam lembrar do momento de dor, de sofrimento, os momentos amargos que eles viveram ali. O cordeiro, o sangue do cordeiro, para a libertação, aleluia. Ou seja, o povo agora, a partir desse dia em diante, eles vão celebrar a libertação do povo de Deus. Ou seja, o Senhor, ele manifesta a primeira Páscoa do povo hebreu. Então nós sabemos que a Páscoa, ela não tem nada a ver com ovos de chocolate. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra aqui, ó. Esse dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festas ao Senhor nas vossas gerações, celebrais por estatuto perpétuo. Volta aí o 13, volta o 13 para mim. E nós sabemos que aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga e mortandade, quando eu ferir esta terra do Egito. Ou seja, essa é a Páscoa. Essa é a Páscoa a qual o Senhor está dizendo: vocês precisam celebrar, vocês precisam fazer isso. Ok, agora você entende e sabe como que surgiu a Páscoa. Agora vamos para os dias de Jesus. Eu quero que você veja comigo aqui o significado da Páscoa, que quer dizer passagem. No grego, o significado, aliás, no hebraico, quer dizer pichar, que traduzindo é passagem, que se refere à passagem do anjo da morte e a passagem do povo da velha vida do Egito para a nova vida a partir daquele momento que eles atravessam o Mar Vermelho.
Olha o que a palavra diz aqui, e eu quero que você veja isso comigo. Capítulo 12, e versículo de número 21, Êxodo. Vou ler antes da gente ir para o Novo Testamento. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e disse: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias, repita assim: cordeiro, vai lá com fé, cordeiro para a vossa família. Entenda que o cordeiro, ele precisa estar na sua família. O cordeiro pascual, ele precisa estar na sua casa. E sacrificai-a para a Páscoa, ou sacrificai-o a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta. E em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da tua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vi o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar na vossa casa para o ferir. Repita assim comigo: o cordeiro precisa estar na minha casa, me livrando da morte. O cordeiro livra a tua casa da morte. Está associando agora? Esse ritual, ele será apresentado depois, sempre na Páscoa. Toda Páscoa agora eles vão fazer isso. Sacrificar o cordeiro, espargir o sangue dele no umbral da porta, comer ele, a cabeça, as fissuras, tudo assado, não pode ser cozido, tem que ser assado. Coloca lá 3 asmos e as ervas amargosas. E essa celebração será o quê? Para sempre, perpétua. Agora entenda isso aqui. Isso tudo era para proteger a casa. E o espírito, ou seja, o anjo da morte, o destruidor, ele não vai entrar na vossa casa para te ferir. Diga glória a Deus. Para ferir os seus filhos. Não, sabe por quê? Porque o cordeiro provedor, ele foi morto. O sangue do cordeiro, ele te guarda, ele te protege. Versículo 25. E acontecerá, 24, volta ao 24. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, que guardareis esse estatuto, este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é esse vosso? Por que vocês estão cultuando? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios, e livrou nossas casas. Então o povo se inclinou-se e adorou. Preste atenção nisso aqui. Quando os vossos filhos perguntarem: por que nós estamos celebrando isso aqui? Vocês vão dizer para ele: olha, o anjo da morte ia passar na nossa casa, mas aí o cordeiro pascual foi morto e o seu sangue foi derramado e nos livrou da morte, da condenação eterna. Vocês vão fazer essa narração para os seus filhos e vão celebrar isso perpetuamente. Essa é a Páscoa. Este culto
Versículo de número 28. E foram os filhos de Israel, fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim o fizeram. Pastor, então esse foi o início da Páscoa? O início da Páscoa. Quem está compreendendo aqui, diga amém. Pastor, eu sabia mais ou menos algo parecido, mas eu não sabia com tanta profundidade como o Senhor está me mostrando. Lembra que eu falei domingo passado, na mensagem de Igreja com Propósito? O povo perece por falta de quê? Conhecimento. Acaba fazendo práticas pagãs dentro de casa, celebra a Páscoa sem saber o que está celebrando. Ah, por que você... Se você perguntar a muitas pessoas, por que você celebra a Páscoa? Ah, porque é Semana Santa? É porque é dia de dar chocolate? É porque é dia de comer peixe? Se fosse para comer peixe, não é peixe. Era o cordeiro. Quem está compreendendo aqui? Se é para celebrar a Páscoa, tem que ser com carne de cordeiro. Ah, mas aonde que veio o peixe? Igreja Católica. Os romanos vieram com essa tradição de comer peixe. Ah, e da onde que veio a questão de chocolate? Comércio. Então Páscoa não é peixe? Não. Páscoa não é chocolate? Muito menos. Então Páscoa é o quê? Se fosse Páscoa a gente celebrar, era carne de cordeiro. Quem está compreendendo aqui, diga amém. Não era para ser peixe. Mas por conta de tradições religiosas, que passa de pai, mãe e filhos, nós celebramos a Páscoa. Fala assim, pode falar assim, eu celebro a Páscoa. Fala assim, eu celebrava a Páscoa de forma errada. Celebrava, todo mundo aqui. Ah, se não tiver peixe, não tem Páscoa. Se não tiver chocolate, não tem. Tudo é tradição. Amado, você não vai deixar de ser cristão porque você não comeu peixe na Semana Santa e nem comeu chocolate. Tem gente que coloca isso na cabeça. Se eu não comer peixe, meu Deus, quebrei. Você pode comer peixe segunda, terça, pode comer peixe no mês de dezembro, janeiro, fevereiro. Tem gente que come chocolate todo dia. Então nós entendemos que a verdadeira Páscoa não é nada disso que eu citei. O povo de Israel estava escravizado no Egito. Deus vai lá, envia a última praga, que é a morte dos primogênitos. Deus ordena que o povo mate um cordeiro, passe o sangue nos umbrais da porta, e aonde havia o sangue, o anjo passava por cima, ou seja, passagem, ele passava por cima, e ali estava acontecendo a primeira Páscoa. Aquele cordeiro, ele já apontava para Cristo, aleluia. Entenda que o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Tudo o que acontecia no Antigo Testamento apontava para quem? Para Cristo. Para que se cumprisse as Escrituras. Para que se cumprisse aquilo que está em Jesus. No Evangelho de João, capítulo 1, vamos lá, versículo de número 29. Olha o que João vai dizer. No dia seguinte, João viu, esse aqui João era Batista, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, olha o que João vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não entendeu? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha quem está vindo. O que isso remete?
Peraí, pastor. Isso está me lembrando lá em Êxodo, no capítulo 12, que o Senhor leu, do cordeiro que salvou a família, aquela casa, os primogênitos da morte. Amado, entenda que ele, como primeiro filho, ele deixou a vida dele para te dar a primizia, a primícia. Ele deixou de viver a vida dele como primeiro, como unigênito filho. Ele é o primeiro. E ele passou a sua primogenitura para você, para que você não fosse morto. A primogenitura de Cristo foi transferida para nós. Quem está compreendendo isso aqui? Porque ia ser morto o quê? O primeiro filho. A primogenitura ele transferiu para a humanidade, nos fazendo como os filhos de Deus. Olha que profundidade. E é por isso que a morte não nos alcançou. Porque o seu sangue, que foi ali derramado naqueles umbrais, naquela cruz, no madeiro, cingiu de sangue o madeiro para poder te livrar da morte. A morte estava te perseguindo, o anjo da morte iria te pegar, mas o sangue do Cordeiro te resgatou, nos livrou do pecado, da morte, que era para toda a eternidade. João, ele está apontando aquele Cordeiro lá de trás que está vindo, ó. Eis, olha lá, gente, que está vindo lá de trás. O Cordeiro que estava lá no Egito, olha ele vindo. Eis o Cordeiro apontando ali, o Cordeiro de Deus vindo, que tira o pecado do mundo. E é esse Cordeiro que nós estamos celebrando hoje. Não é sobre a comida, gente, mas é sobre Cristo, é sobre Jesus. O Antigo Testamento já apontava Cristo lá, nos libertando da escravidão de Satanás. Paulo vai dizer aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 7, capítulo 5, e nos versos de número 7, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, primeira carta de Paulo aos Coríntios 5, 7. Alimpai-vos do fermento velho, ó, para que sejais uma nova massa, aleluia, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Repita assim: Cristo, fala com fé, Cristo, a nossa Páscoa. Amados, muitos não vão saber explicar. Essa igreja aqui poderia estar muito cheia até lá na rua, lá fora, se as pessoas soubessem o verdadeiro sentido e significado da Páscoa. A Páscoa não se trata de mim, de você. A Páscoa se remete a Cristo, porque Ele que foi o Cordeiro Pascual, Ele que foi o Cordeiro que o seu sangue foi derramado. É sobre isso que nós temos que entender. Qual é a dificuldade para que a humanidade entenda isso? Existem até pessoas que falam, mas a Páscoa, vamos celebrar a Páscoa, mas o que você está celebrando? Você reparou? As pessoas celebram a Páscoa, celebram o Natal, celebram várias coisas, mas sem entender. Por isso que perece, por isso que erra, por isso que não compreende as coisas de Deus, porque se entendesse
Entenda isso que eu vou dizer. Muitas pessoas estariam aqui dizendo: Senhor, eu estou aqui para te cultuar, eu estou aqui porque o Senhor é a nossa Páscoa. Não chocolate. Você entra nos mercados, filas. Você entra nas lojas de doce, chocolate, filas imensas. Essas filas eram para estar na porta da congregação. Essas filas eram para estar para as pessoas entrarem aqui. Quem está compreendendo? Diga amém. Mas não. Elas celebram a Páscoa de forma errada. De maneira errada. Estruncha. Pessoas não compreendem. Mas pastor, então quer dizer que eu estava errando até então, até antes dessa mensagem eu estava errando de celebrar a Páscoa? Não é que você estava errando. Você tem que saber o motivo que você celebra algo. Como que você pode celebrar algo que você não compreende? Imagina se as pessoas celebrassem: vamos celebrar pulando aqui desse precipício. É claro que ninguém ia fazer isso. Mas as pessoas fazem isso, espiritualmente dizendo. Muitos estão pulando aos precipícios por não entender a palavra. Olha que coisa interessante no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, e versículo 44. Muitos pensavam que a morte do cordeiro seria o fim. Mas olha o que a palavra diz no versículo Lucas 23, 44. Nós vamos ler do 44 ao 46. Amém? Lucas 23, 44. Conseguiu não? Deixa eu ir aqui então na minha Bíblia. Para não atrasar. Olha o que está escrito em Lucas 23, 4. E era já quase a hora sexta. Sexta-feira eu preguei sobre isso aqui, gente. Hora sexta era meio-dia, tá? Por que hora sexta? Lá eu falava que o nosso relógio é diferente do relógio de Israel. O certo é o deles. A primeira hora do dia é de 6 a 7. 6 a 7. O nosso começa que horas? Meia-noite. Que é muito errado, na minha opinião. De 6 a 7 é a primeira hora do dia. 6 às 7 da manhã. De 7 às 8, segunda hora. De 8 às 9, terceira hora. Jesus ele foi crucificado na terceira hora daquela sexta-feira, às 9 horas da manhã. De 9 às 10, quarta hora. De 10 às 11, quinta. E de 11 a meio-dia, sexta hora. Aqui a Bíblia declara que na sexta hora, no versículo de número 44, é o 44 que eu falei? Houve trevas, e em toda a terra, até a hora nona. Aí você acrescenta mais 3 horas da tarde. Então quer dizer, nona hora, só para você entender aqui e compreender. Então Jesus ele ficou da cruz das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. O corpo dele ficou ali. Imagina. Cãibra no corpo. Até meio-dia tinha sol escaldante. Imagina o sol.
o sol ali, febre no seu corpo. Amado, Jesus sofreu muito, não apenas, presta atenção nisso aqui agora. Às vezes as pessoas pensam que o maior sofrimento de Jesus foi os flagelos, os socos, os tapas, os açoites. O maior sofrimento de Jesus não foi nada disso, isso aí ele ia suportar. Ele suportou. Você não viu que ele suportou tudo? Até uma lança ele suportou, embora ele já estivesse morto. Ele suportou tudo. Nenhum dos ossos do seu corpo foram quebrados para se cumprir a palavra do profeta Isaías. Nada foi quebrado. Os ossos do cordeiro não podiam ser quebrados. O cordeiro pascual ele tinha que ser apresentado o quê? Por inteiro. Quem está compreendendo, diga amém. Mas Jesus, imagina ali na cruz, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde, Jesus, amado, ele foi espancado. Ele está cheio de hematomas. Ele foi desfigurado, o rosto. Por dentro, Jesus, os seus órgãos internos, estavam todos ali, cheios de hematomas, inflamados. Ele está tendo uma hemorragia interna. Entenda isso. Dentro dele está tendo uma hemorragia, está tendo uma febre. Múltipla falência dos órgãos está acontecendo agora. E eu vou explicar o porquê. A anatomia de Jesus. Jesus, naquele momento, ele está sangrando muito, ele está perdendo sangue. E a pessoa que perde muito sangue, sabe qual que é a coisa que ela quer mais? Beber água. Ela pede água o tempo todo. Se eu estiver errado, me corrige, tá? Já viu como uma pessoa se acidenta? As primeiras coisas que ela pede é água, ficou com sede. Por quê? A boca, a saliva, ela começa a ficar seca, reter a água líquida do corpo. Porque o corpo está sofrendo, o nosso corpo, ele é praticamente 70%, 80% água. Então, os lugares que está sofrendo, que exige mais concentração, bombeamento, acaba exigindo muito líquido, muita água. Então, é comum ter muito suor. Ele transpirava muito. Por quê? Os batimentos cardíacos, amados, a 1000. E ali, naquele momento de cruz, Jesus ele foi crucificado assim, os pés meio envesados, o corpo era jogado aqui, eles puxavam, era meio assim que de lado, os cravos nos pés. E por que o corpo, presta atenção nisso aqui, aquele piquete, aquele toco que estava debaixo dos pés, era aquilo que permitia que o corpo ficasse ali. Ele suportava ali, e os pregos, os cravos nas mãos. E os cravos não eram aqui na palma das mãos, porque se fosse na palma das mãos, eles podiam soltar. Era aqui, os cravos, tá vendo? Pega aí no seu pulso. Tá vendo o ossinho aqui? Aqui tem uma abertura. Se você apertar aqui, aperta aqui para você ver. Tá vendo aqui uma cavidade? O prego era cravejado aqui, É onde que travava ali com a cabeça do prego. Era no pulso. Era no punho, né? E muitos pensam que foi aqui, Não, é aqui, o sinal vai ser aqui, Olha que coisa interessante. E os pregos não era entre os pés, era entre o calcanhar aqui, É entre o osso, que ali é onde que travava tudo, amados. E por que toda a sentença de morte
depois do espetáculo, que aquilo ali era um espetáculo. Por que depois eles quebravam as pernas, os joelhos? Para que a morte ela fosse mais rápida. Por quê? O sustento do nosso corpo está onde? Nos joelhos. Quando isso aqui era quebrado, eles iam quebrar de Jesus. Só que eles não conseguiram. Aí, para conferir que ele estava morto, eles enfiaram uma lança. Mas eles quebraram os joelhos dos dois presos, tanto da esquerda como da direita, para que a morte ela fosse mais rápida. Por quê? Quando essa parte aqui inferior não suporta o peso, essa caixa chamada torácica, ela faz isso aqui, ó, ela comprime os órgãos. O que acontece? A pessoa começa a sofrer de quê? Asfixia. E aí, quando ela percebe que está perdendo, está morrendo, né, por conta da asfixia, das costelas, da caixa torácica que começa a esmagar, começa o coração, ó, e ela morre com um ataque cardíaco, por falta de respirar. E aí, vem o óbito, para a morte ser mais rápida. Essa morte era muito rápida, era questão de 10 a 15 minutos, já estava morto, era rápido. Faltou oxigenação no cérebro, acabou. Por isso que eles quebravam as pernas. Por quê? Como que você vai sustentar o corpo todo aqui, ó? Você não aguenta. Vai jogar. Quando jogar, a caixa faz assim, ó, tórax. Comprime. Então, Jesus ele não morreu porque mataram ele. Ele entrega o seu espírito. Diga glória a Deus. Jesus ele morreu, amados, por conta dos nossos flagelos. Por isso que ele fica ali da hora terceira do dia até a hora nona. E já vou para a parte final. Quem está compreendendo, diga amém. E aí, Jesus ele vive isso. Olha o que João vai dizer aqui no 19. João capítulo 19, versículo 30. João 19, versículo 30. Nós vamos orar para Deus tratar desse computador. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ele entrega o Espírito. Muitas das vezes as pessoas pensam: mas Jesus foi morto. Não, ele morreu, mas foi por conta dos nossos flagelos. Ele suportou tudo até o último momento, até a última gota de sangue. Quando a última gota de sangue, amado, foi derramada do teu corpo, as últimas gotículas de sangue, Jesus ele entrega o teu Espírito. Entenda, eu não quero mais prolongar, porque eu queria mostrar para você o verdadeiro sentido da Páscoa até a cruz. Hoje nós celebramos a Páscoa por esse propósito. Ele deu a vida por nós. Pastor, mas eu posso comer ovos e chocolate? Você pode comer tudo, desde que você tenha consciência que a Páscoa não é comida, não é bebida. A verdadeira Páscoa é a libertação do povo de Deus. É a vida que o seu Senhor, o nosso Senhor, deu por nós naquela cruz. Hoje você está aqui, agradeça a Ele. Entrega a tua vida a Ele todo dia.
Fala com Ele todo dia: Jesus, eu te amo. O que seria da minha vida sem o Senhor? Amados, nós somos cegos, pobre, nu, sem Jesus. Olha o que Ele fez. Valorize todo dia. Pastor, mas eu não tenho como pagar Jesus. Eu sei que você nunca vai conseguir pagar. Você pode morrer 1000 vezes para Jesus, que você nunca vai conseguir pagar o sacrifício que Ele fez. Mas uma coisa eu sei: seja grato. Seja grato ao Senhor todos os dias, porque Ele fez tudo isso por amor a mim e a você. Quantos tomam posse dessa palavra? Você crê? Então vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. Se coloca de pé. Se coloca de pé. O Senhor é a nossa Páscoa. Ele é a Páscoa que nós